Boa noite, meu nome é Alessandro Alves. Estou aqui vou apresentar meu trabalho, os pontos positivos e negativos sobre a prática do CrossFit na promoção da saúde. Um relato de experiência. Queria agradecer a minha orientadora Bianca Freitas Rocha Macário pela ajuda, pela, pelo Centro Universitário do Sul de Minas, que é onde eu estou estudando. O trabalho foi feito através do relato de experiência, foi vivenciado, né, a prática esportiva, onde foram acompanhados de 2022 a 2024, eu atuando como treinador estagiário. Então a gente tinha os horários de 6 horas da manhã, 7 horas, 17 horas, 18, 19 e 20 horas, com duração de 60 minutos, onde atendia do gênero masculino e feminino. E foi observado a prática deles durante esse tempo. O objetivo é demonstrar os pontos positivos e os pontos negativos da prática. E aí a gente achou viabilizar uma discussão sobre os desafios que os alunos enfrentam durante a realização dos treinos. O problema, quais são esses desafios, né, que os alunos enfrentam durante os treinos de CrossFit? A justificativa é para melhorar a prática e oferecer uma qualidade de vida e contribuir para que os participantes cuidem da saúde a longo prazo. A metodologia foi de natureza qualitativa, né, e uma experiência vivida em loco, onde eu observei nesse tempo, né, nesses 2 anos, como são feitas as aulas, como é o planejamento, quais são os processos, é, se realmente os alunos evoluem, se não evoluem, se sentem dores, qual momento que eles se sentem desmotivados e sentem dores que relativamente não são durante a aula, são por falta de algum tipo de atenção ou manipulação, diminuição de volume, né, e prescrição. A fundamentação teórica, o CrossFit pelo Ramires Shibano, ele é definido como um conjunto de movimentos funcionais constantemente variados realizados em alta intensidade. Ele tem os efeitos negativos, né? Pode ser uma fadiga crônica, que diminui o desempenho do aluno e aumenta o risco de lesão. Então, se não for manipulado, se eles não tiverem uma adequação daquele exercício de forma correta, então se o exercício é muito complexo, pega uma parte do exercício e ensina ele de forma consistente para que o aluno com o tempo consiga somar as etapas e ter um movimento mais complexo de uma maneira mais segura, né? Evita dores articulares, musculares, né? E até problemas cardíacos devido à intensidade do treino. Aqueles que treinam CrossFit rigorosamente poderão sofrer lesões consequentemente. Então, o treino ele é baseado em 3 etapas: o aquecimento, a técnica e a parte do workout. O aquecimento ele prepara o aluno para as outras etapas. Então, no aquecimento pode trabalhar um alongamento, a flexibilidade, né, que pode ser exigida nas próximas etapas. Então, se eu tenho algum exercício que gera uma potência e finaliza com uma puxada, eu posso colocar no aquecimento algumas puxadas mais simples, ou até trabalhar com dumbbell ou halter, o bíceps, né, e algumas puxadas, algumas remadas, para já ativar a porção das costas. Na skill, a gente tem um trabalho de técnica, é um trabalho técnico que ali é mais detalhado o movimento. Então, a aula para e todos os alunos observam o coach de forma detalhada explicar aquele exercício e o coach observa os alunos depois da reprodução para conseguir, um por um ali, tá fazendo as, as trocas, né? Ou dando as dicas, ensinando a parte técnica. O terceiro momento é o workout, é onde pode ser feito uma junção de todas as modalidades dentro do CrossFit, que é a ginástica, levantamento de peso olímpico e remesso, e treino metabólico, condicionamento metabólico. Então, o workout ele vai desafiar os alunos a estar fazendo algum treino constantemente variado e de alta intensidade. Claro que, se o aluno não for treinado ou tiver alguma lesão, o professor tem que ir lá e fazer essas adequações necessárias e pertinentes para que o aluno não sinta nenhuma lesão, não sinta nenhuma dor, e não é daquele treinamento. Por exemplo, o aluno vai fazer um exercício superior e está sentindo a lombar,
porque fez uma compensação de algum movimento, né, na hora da execução. Resultado e discussão. Claro que as informações contribuem, né, contribuíram para mim ao entendimento da modalidade, né, observando nesse tempo desde 2016 a prática e desde 2022 a 24 observando de forma específica para fazer esse trabalho. Eu posso dizer que o CrossFit tem um processo a ser feito para que consiga chegar num denominador final positivo. Então, quando o aluno entra em aula, ele é recebido pelo professor de uma maneira alegre, né? Onde o aluno ali já tem o primeiro contato de motivação. Então, ali o próprio professor já dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, de uma maneira que o aluno se sinta receptivo. A partir dali, ele organiza as filas, né, em 3 filas, a 4 filas, dependendo do tamanho da turma, onde ele consegue ver o aluno de uma maneira mais organizada e consiga corrigir de uma maneira mais coletiva. Se necessário, tá? E isso é necessário, muitas das vezes, o professor chega para cada aluno, ou chega um aluno que está com uma certa dificuldade, ou precisa de um acompanhamento um pouco mais enfatizado, né? Um pouco mais próximo, ou com mais correções, o professor fica com ele e ali a gente troca o volume, a intensidade, se precisa o exercício, tá? Caso o aluno não tenha uma força nos ombros para ficar numa prancha, a gente segmenta essa prancha, põe o joelhinho, faz um outro formato, faz um abdominal simples, para que o tempo ele consiga ter aquela força central e manter uma posição. Porém, se ele sente o ombro e não consegue fazer uma prancha, consequentemente, com o tempo, nós vamos passar um exercício para o ombro para juntar e ele conseguir ter um desenvolvimento melhor no treino e chegar a fazer alguns exercícios que exija uma força de ombro e um exercício mais complexo. O professor, ele orienta, tá? Ele tem o professor, o head coach, ele orienta os outros professores e os professores orientam, né, caso tenha estagiário que acompanhe as aulas. Então, lá nós temos 3 professores, 2 estagiários, 2 secretárias e uma pessoa que faz a limpeza. Então, isso tudo, né, soma uma equipe para estar atendendo os alunos. Dentro do CrossFit são 3 modalidades. A ginástica, onde trabalha com peso corporal. A parte de levantamento olímpico arremesso, onde manipula-se objetos externos. E o condicionamento metabólico, né, que pode ser feito, pode estar englobado a ginástica, levantamento de peso, ou só o condicionamento metabólico, uma corrida, um remo, uma bicicleta, um salto de corda. E aí a gente tem essas 3 modalidades para estar sendo prescrita e usada na prescrição. A prescrição ela é feita através de um macro, então a gente tem um ano que ele é feito, que é chamado de macro. Tá? Ele pode, a qualquer momento, ser modificado, editado pelo head coach. Então, nós temos acesso a todo o treinamento que vai ser feito dentro do CrossFit. Okay? Então, a gente entende o macro, que é o treino maior, onde dentro desse macro tem os mesos, que é de 4 a 6 semanas. Tá? Então, geralmente, os mesos a gente tem um objetivo um pouco menor. Então, dentro do macro, eu quero aqui deixar o cara mais forte, aquele mais técnico e mais resistente aqui na competição. No meso, eu quero ser o cara mais forte, vou trabalhar a parte de força e estrutura corporal. Depois de 4 a 6 semanas de gerar adaptação, a gente passa para a parte técnica, onde ele vai trabalhar com as potências. Então, a base tem que ser transferida para a potência. Então, se eu pego 100 quilos no movimento com a barra à frente, que é o front squat, eu tento transferir isso na técnica para o aluno de 80% a 90%. É uma margem legal. Então, vai ser trabalhado o bloco de técnica, né, que a gente chama, que vai ser que usa-se potência ali, de uma certa forma, direta, e da potência a gente passa para a parte de resistência. Aí já seria uma resistência específica, onde, além de trabalhar a técnica, a gente vai aumentar o volume, a velocidade daqueles exercícios que ele aprendeu para trás e foi estruturado anteriormente. Então, quando o CrossFit ele não é feito um planejamento a longo prazo, onde ele tem um método único que, às vezes, um próprio
próprio box, né, a própria academia de CrossFit compra de outros professores, aquele professor não entende o momento onde os alunos estão naquele instante. Então, simplesmente ele compra, o professor passa para o aluno e não faz adaptações corretas, não entende o momento que está, não sabe qual é o macro, qual é o meso e aonde está o micro, que o micro é as semanas que são programadas e também são os dias programados, onde a gente distribui o aquecimento, distribui a técnica, faz os workouts e vê o volume de carga semanal, vê o volume, no caso, vê a carga semanal, vê o volume de treino de exercícios, vê o tempo de treino, velocidade de execução. Então, isso tudo é feito ali, né, no planejamento. Então, quando não é feito um planejamento e não é feito uma adequação certa para o aluno, consequentemente, é o ponto negativo do CrossFit e vai haver lesão. Por ser coletivo, esses pontos que foi citados agora, com planejamento, adequação individual para cada aluno, por ser coletivo, alguns professores não dominam a técnica de gestão de aula ou não entendem como fazer isso. Acaba que o aluno fica mal assistido e vem a gerar lesão, vem a gerar impedimentos de alguns movimentos, até podendo atrapalhar no seu trabalho fora do CrossFit. Ok? A gente tem os processos a ser feito, tá? Tem uma estrutura a ser, a ser adequada, onde essa estrutura tem que estar com o local limpo, professores alinhados, professores estudados, né? O head coach que fez esse planejamento passa para os professores um link para acompanharmos aí qual momento, como fazer e o que fazer. O box, né? O CrossFit, a academia, ele tem uma estrutura onde tem os movimentos, tem os materiais específicos para a prática. Então, isso também é um outro ponto que tem que ser observado. Não é qualquer material que pode ser usado nessa modalidade. Piso emborrachado para não cair, quebrar os materiais, os alunos se machucarem. Material emborrachado, as anilhas mais grossas olímpicas, onde se cai no chão, além de não quebrar o chão, não passar a potência a pressão para a barra, ela não machuca o aluno, porque ela tem uma altura, não sei dizer ao certo a altura dela, mas é mais que em torno de 30, 40 centímetros. Tá? Ela é bem alta, então uma pessoa deitada ela pode passar por cima a barra em pé, justamente porque é um material adequado. Isso é um dos pontos onde o CrossFit, né, acabou errando. Não o CrossFit, mas os boxes de CrossFit. Por não ter procurado comprar o material adequado e também não ter especializado, estudado os exercícios e a forma de segmentar aqueles exercícios para o aluno que tem necessidade, né, de ser atendido dessa forma. Quando é feito a transferência da informação do treino para os alunos, a gente faz um professor faz a comunicação verbal, tá? E um outro professor faz a comunicação não verbal, que é a demonstração dos exercícios, da maneira que tem que ser feita, qual músculo que tem que ser contraído e ativado naquele momento. Então, isso tudo faz diferença para a prática, né, e para o treino a longo prazo. O CrossFit ele tem uma coisa muito legal, que é o engajamento entre o professor-aluno e aluno e aluno. Então, os alunos, quando vão treinar, eles acabam virando colegas, conhecidos e amigos que levam aquilo para fora do CrossFit. Então, da mesma forma que ele tem uma qualidade de vida e um estilo de vida mais saudável, né, praticando atividade física, isso, consequentemente, por ser coletivo, a longo prazo, né, ou melhor, o aluno, por treinar e praticar atividade física, por essa motivação e engajamento com o aluno, a longo prazo ele vai ter uma melhora de autoestima, vai ter uma, uma aderência, uma qualidade de vida melhor. Então, além da prática, ele tem esse engajamento com o professor e aluno, onde eles levam isso para fora do CrossFit, combinam de treinar, combinam de tomar um café, de fazer uma janta, um almoço e coisas desse tipo. Considerações finais. O problema do CrossFit é a falta de adequação para os alunos. O problema do CrossFit é o professor não dar atenção, né, e segmentar os movimentos, trocar os movimentos se possível, fazer um planejamento correto, com objetivo e preocupar
em evoluir o aluno naqueles mesos, né, específicos ali. O cuidado que tem que ter diariamente com o aluno, apesar de ser uma aula coletiva, o cuidado que tem que ter diretamente com o aluno, de forma individual, para a sua especificidade ali, da parte de flexibilidade, força, não ser prejudicada ou causar a lesão, que é o ponto onde a gente está trazendo aqui. Os pontos positivos é a perda significativa de peso, por ser um trabalho por workout, ser um trabalho muito aeróbio, né, um treinamento, um condicionamento metabólico. Faz um ganho de massa muscular, porque a gente manipula cargas, então, de alguns períodos a gente trabalha com pesos, muitos períodos a gente trabalha com pesos, mas a gente, em certos mesos e o bloco, né, de força, a gente tem um ganho de massa muscular bem significativo. Mas durante o processo inteiro, a gente vai ter a manutenção de força em cima dos treinamentos. Então, isso é muito legal. Melhoria da saúde cardiovascular e aumento de energia e resistência. Então, a pessoa fica mais apta, ela fica mais disposta no seu dia a dia, consequentemente, melhorando o seu trabalho, postura, né? E, e ter uma qualidade de vida melhor, que é o que a gente, né, sempre busca para ter uma longevidade aí com a nossa família, com nossos filhos, pais, enfim. Né? A gente procura estar tendo uma qualidade de vida justamente para poder aproveitar a vida com qualidade. Como eu falei aqui também, a parte de motivação é o que acredito que deu boom, né? Que deu essa. Estourou o CrossFit coletivo, a galera gosta, e esse engajamento, amizade um com o outro. Então não deixa faltar, e isso traz a frequência do boxe bem alto, bem para cima, bem alto. Aqui finaliza o meu trabalho e boa noite.